Olá, meus amigos, estamos aqui no mais um Na Mesa com David Pimentel. Dessa vez estamos em Orlando. Essa temporada está demais. E hoje eu estou aqui com um personagem, um ator. Olha, ele é tanta coisa. Vocês vão conhecê-lo agora. Meu grande amigo, Paulo Goulart. Filho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vou inaugurando esse espaço novo, né? Nem sabia disso, rapaz. Então estamos inaugurando aqui pé direito. O prazer é meu e olha só, ele é o nosso primeiro entrevistado, nosso primeiro bate-papo. Ele tem muita história. A história do Paulo é tão interessante que eu tenho certeza que você vai ter vários insights e você vai poder aprender com ele algumas situações que vai te levar a uma conclusão, de repente até mesmo, sei lá, você vir aos Estados Unidos e investir aqui nos Estados Unidos. Paulo, eu quero saber um pouco da sua história. Né? Me diz aí quem você é para o nosso público, que já te conhece, não precisa falar muito, mas eu quero saber de você, como é que é essa história aí de você, como você começou no Brasil, depois veio para os Estados Unidos, como é que foi seu começo? A história é longa. A gente que tem uma vida pública, assim, que as pessoas acompanham, né? É mais fácil, porque, enfim, primeiro eu nasci em Curitiba, sabia disso, rapaz? Eu sou curitibano. Porque meus pais moraram uma época em Curitiba e no último ano eu nasci, fui para São Paulo, tinha 2 anos. Então eu sou curitibano, fui criado em São Paulo e lá sempre convivendo com meus pais, teatro, televisão, eu vivi nesse mundo artístico, né? Eu cresci, praticamente eu nasci no palco, aliás, antes de nascer eu já estava no palco, sabia? Ah, é? Sabe por quê? Porque minha mãe estava grávida de mim e estava fazendo um espetáculo. Então eu já estava no palco na barriga da minha mãe, rapaz. Olha. Então eu já vim no teatro antes de nascer. E sempre acompanhando esse mundo artístico, aí fui crescendo. Eu estreiei, rapaz, na antiga TV Tupi. Você lembra da TV Tupi? Pois é, isso é para quem tem mais de 50. É bom relembrar também, né? Para os jovens, né? Essa galera aí que está agora nos vendo hoje. Paulo Goulart, filho, ele é filho do Paulo Goulart, o grande ator brasileiro. E também da Anicete Bruno, correto? Olha, se você for ver a história do Brasil, como teatro, novelas, televisão, cinema, você vai ver o rosto deles em todos os lugares. E isso tem uma história tão grande e um peso que eu acredito que não sei assim para você, Paulo, né? O fato de você ser filho de 2 grandes atores, isso não é normal. A maioria das vezes é filho de um ator ou filho de uma atriz. Você não, você é filho de 2 estrelas. E nisso você já cresceu nesse embalo todo, né? Uhum. E como que foi a sua infância? Já você está falando, poxa, eu já estive no palco antes mesmo de nascer. Olha só, e você continua esse legado. Como que é isso? As pessoas falam que realmente meus pais são ícones, né? Ícones da dramaturgia, do teatro. Na época eles começaram, a grande estrela era o rádio, era o comecinho da televisão, tanto que meu pai começou em rádio, depois automaticamente ele foi para a televisão, porque trabalhava em rádio, vai para a televisão, já era meio normal, né? E minha mãe, desde muito cedo em teatro, e aí tem tanta história, rapaz, sabe como é que meu pai conheceu minha mãe? Ele foi fazer um teste para ela. Minha mãe, olha, com 18 anos, minha mãe já tinha a companhia de teatro dela, tô falando anos 50, hein? Imagina, lá atrás. Minha mãe, aos 18 anos, veio do Rio de Janeiro com a companhia dela e o ator saiu e estava precisando de um galã na época. Meu pai estava acho que era TV Paulista na época, e ele foi fazer um teste para minha mãe e ele disse que ele nunca tinha feito teatro. Meu pai era muito estreônico, assim, um talento nato. Sim. E ele disse que entrou assim e viu uma baixinha, se ela não usava boina na época, se fumava, né? Ela usava uma boininha, fumando, ele parecia uma francesinha. Meu pai olhou aquela, falou, quem é ela? Ela é a dona. Eu falei, ela é. E aí meu pai foi lá, fez o teste, foi muito bem, muito natural, muito espontâneo, e entrou na companhia da minha mãe e começou a trabalhar. Ali eles se conheceram e muito tempo depois que veio a ver o romance, casaram, enfim, aí começaram a vida deles. Mas você vê como é o começo da vida, né? Meu pai foi fazer teste para trabalhar para minha mãe. E assim foi, enfim. Que já era uma empreendedora. Já era uma empreendedora na época, ela nem tinha muita noção disso. E daí foi, enfim, nasci sempre convivendo nesse meio teatral, de televisão. Então, para mim sempre foi muito normal, né, essa área artística.
convidei com colegas, meus pais, diretores, autores, e estreiei na TV Tupi, né? Não existe mais essa emissora, enfim, mas era uma emissora muito bacana, uma novela que chamava Papai Coração, onde atuava, minha família inteira atuava, meus pais, minhas irmãs, minha avó, mãe da minha mãe, meus cunhados da época, enfim, ali tinha 11 anos, minha primeira experiência em televisão, e foi bacana, gostei, mas eu nunca tinha naquela cabeça assim, eu vou ser ator, estou começando uma carreira mirim. Não, naquela época não tinha muito isso. Eu tive aquela experiência, gostei. Que era algo natural para você até então. Era o que você via, era o seu mundo. Era normal. Fiz uma experiência, foi muito legal, gostei. E aí fui para educação física. Cada um tem um caminho, né? Eu gostava muito de esporte. Eu fui ginasta quando era criança, né? Jovem. Fui para a ginástica olímpica e estreiei em teatro aos 15 anos. Também uma experiência, um texto espanhol, enfim. Gostei, achei legal, mas falei, não, acho que eu não quero isso pra mim não, rapaz. Meu negócio é esporte, eu tinha muita energia, era ginasta. Aí eu fui desenvolvendo achando que eu ia para essa área esportista. Tanto que entrei na faculdade de educação física. Porque até então você não se imaginava ainda sendo ator? Não, eu não tinha. Minhas irmãs já tinham essa coisa na cabeça, eu quero ser atriz. Eu não. Eu tinha uma coisa muito aberta, eu gostava muito de esporte. Falei, minha área é esporte. Eu falei, eu não vou ser ator, não. Eu estou falando da adolescência. E aí fui para a faculdade de educação física. Olha como é a vida. Na faculdade, o que acontece? Tinha uma matéria que chamava Dança Educação Física, onde o professor inseria a dança no meio dos esportes, como habilidade física e tal, e montou um grupinho de dança. E eu comecei a dançar, rapaz. E aí eu me encontrei naquele negócio de dança, comecei a gostar daquele negócio. Falei, olha, que interessante. E aí comecei a dançar, fui me apaixonando pela coisa, virei bailarino profissional. Nunca imaginei que eu fosse dançar na vida. Isso com meus 18, 19 anos, fui para a área da dança. Virei bailarino, comecei a dançar e voltei para o teatro. Também comecei a atuar novamente como ator. Então a minha trajetória ela foi bem diferenciada, né? Fui para o esporte, fui para a dança e voltei para o teatro. E aí segui minha carreira como bailarino, dancei muitos anos, até uns 30, 40 anos, o meu foco foi a dança. E ao mesmo tempo fui desenvolvendo minha carreira como ator, que eu nunca deixei de ser um ator. Isso influencia muito hoje nas suas peças, por exemplo, teatro, sempre tem dança. Sempre. Trabalhei, fiz muitos musicais, enfim, aí fiz comédias, dramas, e aí o tempo foi passando, fui desenvolvendo minha carreira, aí fui ficando mais velho, o corpinho já não dava mais para dançar tanto, aí realmente eu foquei para minha atuação como ator, e aí realmente entrei nesse mundo da atuação, que hoje é o que eu sou apaixonado. Hoje é o que alimenta a sua alma, alimenta o seu desejo. Nossa, minha paixão realmente é atuar, né? Você viver outros personagens, você dar vida a outras pessoas. O ator tem isso, ele consegue ter 1000 vidas em uma só. Né? É verdade. Então a gente vive pode interpretar. E desde um mendigo a um rei, a um cara bom, a um cara ruim. Então a gente fala da essência humana. Eu sou apaixonado por isso e aí realmente me apaixonei pela arte da atuação e é o que eu desenvolvo até hoje. E uma coisa assim, eu vou te perguntar algo bem delicado, mas é tão interessante. Quando você vê alguém, um ator como você, seus pais, e esse mundo seu que você vivia, que era esse mundo de interpretação, de você interpretar sempre um personagem. Em nenhum momento você se mistura com isso. Eu estou falando psicologicamente nisso tudo, porque o que acontece? Tem uma novela, por exemplo, um filme. A pessoa interpreta aquilo durante meses, no teatro, às vezes anos. Isso influencia na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Como que isso funciona? Sim, isso é muito pessoal também, varia de pessoa a pessoa. Mas é claro que quando a gente faz um personagem, o personagem evidentemente não sou eu, Paulinho, mas é uma parte minha. Sim. Então eu me empresto para o personagem, eu dou vida. Como que eu dou vida? Eu uso os meus sentimentos, a minha experiência, o meu corpo, a minha voz para dar vida. Então, é uma parte minha que está naquele personagem. Sim. Claro que se eu estou fazendo um assassino, um cara muito ruim, não sou eu. Mas essa emoção existe em mim, como existe em todos nós. O ator ele tem a capacidade de aflorar emoções, sentimentos que a gente deixa quietinho ali. Né? Se eu sou um cara
realmente muito mal, um grande vilão, eu tenho essa emoção dentro de mim, só que eu não a uso. Quanto ator, não. Eu ponho ela para fora. Eu realmente coloco a minha maldade que existe, todos nós temos, a gente deixa quietinha lá. Então a gente toca em pontos que estão escondidinhos lá. Isso faz com que a gente entenda melhor o ser humano sem julgar. Porque se eu vou fazer, seja um vilão, seja um rico, um cara muito poderoso, eu tenho que entender como aquela personagem pensa, por que que ela toma certas atitudes. Então a gente começa a entender o raciocínio do ser humano, saber que todos nós temos falhas e virtudes. Sim. Então o ator ele não pode julgar. E ao mesmo tempo a gente fica influenciado pelo personagem que a gente está vivendo. Mas a gente tem que saber diferenciar isso. Tem que saber controlar. É a mesma coisa. Pô, você vai fazer par romântico com a atriz X, você vai se apaixonar por ela? Não. No momento da cena, sim. Porque não sou eu. Eu estou vivendo aquele personagem. Então, se eu vou fazer uma cena romântica, eu realmente tenho que amar aquela personagem. Mas cortou, o diretor falou, corta, pum, eu troco a chavinha. Aí eu sou Paulinho que ama a minha esposa, não tem nada a ver. Mas tem muitos atores que são profissionais e eles entendem isso e levam isso bem a sério. E conseguem fazer isso. Mas nós vemos um histórico grande também de atores e atrizes que acabam, querendo ou não, se apaixonando, tendo ali um relacionamento através da interpretação. E além disso também, nós vemos outros casos, igual daquele... Acredito que foi o primeiro ator daquele filme Batman, que foi do Coringa. Ah, sim. Lembra dele? Que ele entrou em depressão por causa do personagem que ele criou. Então, tem vezes que o ator, se ele não ficar ligado, ele coloca tanta emoção naquilo que está fazendo, que às vezes fica difícil até mesmo de tirá-lo dali, né? Fica, é impressionante isso, mas é tão impressionante por causa do amor que ele coloca ao personagem, ao interpretá-lo. E aquilo fica tão real, porque nós que estamos assistindo, que estamos vendo toda a peça teatral, que causa emoção, não tem como. Você vai assistir uma peça de teatro, a pessoa pensa, eu vou assistir uma peça de teatro. Chega lá na peça de teatro, a pessoa se emociona. Por quê? Porque aquilo parece ser tão real e, por incrível que pareça, você está vendo isso no palco. Exatamente. Você está assistindo sentado no palco. Você sabe que aquilo ali tudo está sendo encenado, mas a pessoa, ela entra, o espírito dela entra tanto naquilo, mas eu acho que é por causa do amor e por causa da intensidade que o ator, né, a atriz, ele coloca ali naquele personagem, naquele momento, para transmitir aquilo às pessoas, que parece ser tão real aquilo. É verdade, porque naquele momento, o segredo, você tem que viver verdadeiramente situações imaginárias, como diz o Sanford, né? Enfim, você realmente é uma situação imaginária que você está vivendo de verdade. E quando você vai num teatro, é um código, né? Você sabe que é tudo mentira, mas você está ali aberto para entrar naquela mentira e transformar ela em verdade. É como uma literatura. Quando você está lendo um livro, você começa a imaginar e se emociona com o que você imagina. Sim. Né? O teatro é a mesma coisa. Você entra naquele palco mágico que pode ser tudo e é nada. É tudo uma questão de imaginação. E você cria códigos. Então a plateia entra nesse código junto com o ator. Por isso que eu sou apaixonado pelo teatro. Né? Porque você tem uma conexão direta, humana. E né, hoje em dia, com essa tecnologia toda, por isso que o teatro, ele nunca vai morrer. Não. Porque ele tem a ver com essa conexão humana. Nós humanos precisamos... Ele é milenar. É milenar, desde sempre. O homem ele precisa contar histórias, precisa passar a sua experiência e através dessa conexão direta, você tem que se identificar com o cara que está ali em cima, com a mulher que está ali em cima e refletir, pensar e se colocar naquele lugar. Por isso que eu acho o teatro maravilhoso. E para o teatro só precisa ter um ator e um espectador. Exato. E uma história para ser contada. Né? Claro que isso pode se transformar numa mega produção, super tecnológica, ou não. Apenas um ator em cena e uma pessoa ouvindo. Pronto, então o teatro é fantástico. E é isso que é a essência do ser humano. Né? Nós dominamos esse planeta por quê? Por causa da nossa comunicação, da nossa conexão. Né? E isso que nós dominamos e hoje não somos mais a espécie mais inteligente do planeta. Porque tem a IA. Né? Então, inclusive entrando nesse assunto, é o próximo espetáculo que eu estou fazendo. Fala um pouco desse espetáculo. Eu sei que tem novidade aí para todos nós. É claro que vai vir de primeira mão aqui no meu programa. Olha só que interessante. Quero que você fale um pouco sobre esse espetáculo agora que vocês vão inaugurar, que vocês vão
esse projeto bonito que você já me contou. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores, para já fazer a chamada para esse grande espetáculo. Vamos lá, estou preparando o espetáculo, chama Yaya Me Ajuda. Yaya Me Ajuda. Yaya Me Ajuda. Que é uma comédia musical. Somos eu e Simone Gutierrez, uma grande atriz musical, que também no Brasil e estava em Nova York, veio aqui para Orlando, nos encontramos e eu comecei a desenvolver esse projeto, que é justamente um espetáculo para empresas, né, mundo corporativo, para eventos, né, onde a empresa vai contratar esse espetáculo, enfim. E nós falamos justamente disso, dessa loucura tecnológica que estamos vivendo hoje, o novo normal, que o mundo não é mais o mesmo e muda constantemente numa velocidade absurda. Sim. E a historinha é esse cara, cinquentão, sessentão, que chega e ele recebe um feedback e o cara, o chefe dele fala, pô, você tem que se atualizar, tem que se reinventar. Cara, 50, 60 anos nas costas, meu amigo, me reinventar. E isso é todo dia, você tem que se reinventar, se atualizar. E ele fica desesperado, ele vai pedir ajuda para a IA, fala... IA, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda a me reinventar, me atualizar. E aí a IA aparece, né, se transforma, e é o papo dele com a IA, falando, IA, como é que eu faço para me atualizar, me reinventar? E ela começa, faz isso, faz aquilo. Ela fala, porra, eu me pareço um vocabulário de LinkedIn, eu não quero ser uma startup. E eu, onde é que eu fico? A minha essência. Então, é esse contraponto, até onde essa tecnologia nos engole, nos abafa. Tem uma hora que ele fala, eu percebo que para me atualizar eu preciso me deletar. Peraí, não, eu quero ser eu, não quero parecer uma pessoa que eu não sou. Eu quero ser eu quero saber se eu sou útil. E aí a Yaya também começa a se questionar. Mas espera aí, não. Mas e a sua experiência? Né? O seu know-how, tudo que você vivenciou. Ela fala, eu só estou aqui porque vocês, humanos, viveram isso. Então, a experiência, os erros, a gente aprende com os erros. A gente não fala o ser humano, a gente transforma o errado no certo. Sim. Às vezes, de um erro, você descobre uma coisa maravilhosa, né? E vice-versa. A gente consegue perceber, né, onde aquela pessoa é melhor, onde aquela pessoa é pior, né? Essa coisa humana, da conexão humana. Então o espetáculo fala sobre isso. Como que a gente lida com essa tecnologia absurda sem perder a nossa essência, quem nós somos realmente. É uma grande reflexão sobre esse tema. Na verdade é uma grande reflexão porque isso está acontecendo. As pessoas estão se voltando para a IA e tentando entendê-la, né? A verdade é essa, e querendo ou não, para esse mundo atual, tem que ter essa atualização. Exato. E quando a gente falar um cinquentão, 60, um setentão, vai ter que se adaptar. E fica até mais fácil para alguns lados. Por exemplo, uma pessoa de 60, 70 anos hoje que não está querendo ir mais, não está seguindo mais, por exemplo, todas essas mudanças no mundo, a IA ela acaba trazendo uma certa facilidade para ele, para trazer uma certa interpretação daquilo que está vindo pela frente. E quando você coloca isso assim, de uma forma tão fácil para entender, né, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas e é uma grande ideia. Agora, e nisso aí a comédia tem musical também, né? Então, e tudo isso é falado com muito humor, muita música e muita dança. Então o espetáculo ele tá muito divertido, muito gostoso e causa uma reflexão. Você acaba pensando, a boa comédia é isso, né? Você ri e fala, caramba, é mesmo. Eu ri, mas dessa tragédia aí. E você acaba se colocando naquele lugar e repensa como é que você agiria se estivesse naquele lugar. Então é um texto do Leonardo Alckmin, muito bem escrito, músicas do Eduardo Berton. Então o espetáculo ele tá... Bom, eu sou apaixonado, né? A gente começou a ensaiar agora. Sim. Simone teve que ir para o Brasil, ficou 2 semanas, está voltando. Vamos retomar os ensaios e ele vai estar pronto para estrear a partir de setembro. Então nossa ideia é apresentar para as empresas aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Ele vai ficar lá e cá. Então a empresa que tiver interesse em contratar esse espetáculo para o seu evento, né, para oferecer para seus clientes, funcionários, parceiros, enfim, fazer uma grande noite de eventos com o espetáculo falando sobre esse tema, a gente vai estar pronto aí a partir de setembro para colocar isso. Que legal, Paulo, que legal, você está de parabéns, é isso mesmo, tem que trabalhar e a gente está vendo também o quê?
né? A cultura brasileira, a gente está vendo ideias de brasileiros aqui nos Estados Unidos, a gente está vendo atores brasileiros aqui atuando nos Estados Unidos e trazendo o quê? Soluções, trazendo entendimento para brasileiros aqui nos Estados Unidos também. Vocês, como você já está aqui nos Estados Unidos, vou entrar agora nessa parte da sua vida, porque até então você viveu no Brasil e depois você veio para os Estados Unidos. Eu queria que você me falasse agora, depois eu vou retornar para esse assunto dessa peça que vocês vão inaugurar aqui nos Estados Unidos, que vai ser Estados Unidos e Brasil, né? Mas conta para mim onde e quando foi que deu esse start, esse link na sua mente que você falou, poxa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me tornar empreendedor nos Estados Unidos. Porque hoje você, além de ator, além de atuar, você também tem outros trabalhos, outras funções. Me explique, me fala um pouco sobre isso. Isso é muito pessoal. Cada um tem a sua historinha, né? Todo mundo tem. Cada um tem uma historinha, enfim, de acordo com a sua trajetória. No meu caso, eu casei, né? Minha esposa atual tem 7 anos que nós estamos casados. Ela era enfermeira no Brasil. E logo quando a gente casou, ela falou, cara, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos. E ela, como enfermeira, né, o mercado de trabalho dela aqui é muito interessante, muito melhor do que no Brasil em termos financeiros e tudo mais. E na época, eu nunca tinha vivido fora do país. Né? Já estava mais de 50 anos. Enfim. Falei, cara, eu quero ter essa experiência. E como o meu trabalho, nós não temos trabalhos fixos, né? Nós temos temporadas, né? São por contratos. Então, terminou um contrato, eu estou livre, desempregado, e eu tenho essa possibilidade, né, de temporadas, passar um tempo aqui, um tempo no Brasil. Então eu estava terminando uma novela na época, na Record, e eu falei, cara, eu quero experimentar, como será morar fora do Brasil? Então ela, para mim, foi o grande estopim, foi a minha esposa. Partiu dela essa vontade de vir para cá. Eu falei, eu quero experimentar. Como é que é essa história de morar fora do Brasil? Nunca morei. E assim foi feito. Fiz o meu processo todo no Brasil, demorou uns 2 anos. Então eu já vim para cá com o meu processo aprovado do Green Card, o que facilitou muito. Eu fiz o processo todo no Brasil, tínhamos que dar entrada aqui. Aí minha historinha para chegar aqui é uma outra novela. Outro dia eu conto, porque senão a gente não vai parar hoje. Enfim, cheguei aqui, entramos aqui em março de 20, pouquinho antes de fechar tudo, por causa da pandemia. Entramos aqui na sequência, pá, fechou tudo. Passamos a ter pandemia aqui, tanto que na época estava com contrato na Record, parou a gravação, ficamos 6 meses parados, e eu já aqui tive que retornar para o Brasil para terminar a novela, enfim. Aí, por sorte, eu estava lá quando minha mãe faleceu, no final de 20, e aí voltei para cá. Então a minha vinda para cá foi muito em função da minha esposa, e ela realmente encontrou um caminho muito bacana para ela aqui, conseguiu fazer a sua atualização como enfermeira aqui, começou a trabalhar como enfermeiro, que não é fácil, tem todo um processo, você tem que fazer um exame, estudar, é uma loucura. E agora ela acabou de fazer um mestrado de Nurse Practitioner, que é como se fosse um médico geral no Brasil. Então agora ela já deu um outro step na carreira dela. E junto com isso eu fui desenvolvendo as minhas coisas. Na minha área, aqui em Orlando, a área artística, né, de audiovisual, não existe um mercado. Se eu quisesse focar na minha carreira como ator nos Estados Unidos, eu não viria para cá, para Orlando. Eu iria para Los Angeles, iria para Nova York, né, onde realmente acontece. Aqui não, mas eu não vim com esse foco para cá. Eu vim com esse foco de experimentar outras coisas, sem abandonar minha carreira como artista. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com dublagem, que eu trabalho até hoje, né, num home studio. E comecei a trabalhar para estúdios em Miami, a maioria, que precisam de atores brasileiros para dublar para o Brasil. Então, na minha área, eu fui fazendo isso. E, consequentemente, sempre pensando num projeto artístico aqui para Orlando. Porque o movimento teatral brasileiro em Orlando é zero. Não existe. Não existe. Eu estou há 5 anos aqui em Orlando e não vi uma peça teatral, a não ser stand-up, mas stand-up é uma outra pegada, não considero peça teatral, é diferente. Não vi um espetáculo teatral brasileiro aqui em Orlando. Eu falei, não é possível. Por isso que eu resolvi montar essa peça. Também para começar esse movimento teatral aqui em Orlando. Eu falo, gente, eu estou aqui, eu tenho que fazer.
Né? Eu sempre falei assim, não posso ficar parado esperando. Arregaça a manga, meu amigo, e vai atrás. Eu comecei vários projetos, fui tentando, tenta aqui, peça aqui, e agora esse projeto deu certo, graças a Deus. Tem um projeto para televisão também, que é um sitcom, uma série de uma família de imigrantes brasileiros, que estamos negociando com um canal aberto, enfim. Comecei a mexer porque é a minha paixão, né? Paralelamente, terei a minha licença como realtor, também sou realtor, vendo casas, então se você quer comprar uma casa, fala comigo, aqui em Orlando. Tá? Então você vai abrindo o seu leque. Vai abrindo o seu leque, vai se adaptando. Possibilidade. A possibilidade. Mas tem uma coisa, rapaz, até brinco com a minha esposa. Nós artistas temos uma certa maldição. Porque o nosso trabalho, ele é diferente, rapaz. Sim. A nossa relação com o nosso trabalho não é chegar no escritório, bater o ponto, terminou e foi embora. Não. O artista, ele é artista 24 horas por dia. Sim. A gente não consegue deixar. Né? Então, eu estou aqui com você, eu estou o tempo inteiro observando. O ator, ele é uma esponja. Né? Porque pode ter um momento, numa cena onde eu vou viver um personagem que está numa situação semelhante. Sim. Então, o tempo inteiro a gente está observando, somos grandes observadores. Né? E a gente não consegue deixar de lado, falar, não, no meu caso, né? Não vou atuar, não quero mais fazer isso. Nos primeiros anos, falei, tranquilo. Mas depois, rapaz, vai dando uma falta, vai dando aquele comichão do palco, do set. Eu preciso atuar, eu preciso estar fazendo alguma coisa na minha área. Por isso que eu também resolvi montar esses projetos. E é muito engraçado, porque eu acredito que todo ser humano, todo homem e mulher, ele é um personagem. Em algum momento ele é um personagem. Ele atua nesse mundo. Por quê? Eu, por exemplo, para eu vender, eu tenho que me tornar um personagem, não tem como. Eu começo a atuar, literalmente eu me torno um ator naquele momento, porque eu preciso vender. E às vezes, na grande maioria das vezes, você não está ali preparado para aquele momento, para você fazer aquela venda, mas você precisa vender. Né? Porque a nossa vida, constantemente, a gente tem que vender. Então, eu acredito que nessa trajetória nossa de vida, todos nós, eu acho que a maior atuação que nós temos é a venda. Porque a gente só vive vendendo aquilo que a gente precisa vender. Seja ele, qual seja o produto. Hoje você vai vender o seu teatro, vai vender o seu personagem, vai vender aquilo que você vai construindo. E além do mais, vendendo hoje as casas que você tem como realtor, né, que é corretora aqui nos Estados Unidos, e que, por sinal, casas de luxo, acabou de mostrar uma casa agora, casona. David, compra essa casa, já estava tentando me vender. Eu sei que daqui a pouco ele vai querer sentar comigo, vai querer conversar, entendeu? Porque eu fico essa ponte, né? Atlanta, Orlando, Atlanta, e realmente vai chegar um momento que eu vou precisar comprar uma casa aqui e vou procurar o Paulo. Mas é isso que você falou, é o que o Jung chama de persona, né? Nós temos N personas. N personas. Dependendo da situação, do local, do que você precisa vivenciar, nós assumimos uma persona. Hoje, aqui é completamente diferente se eu estiver na minha casa, sentado, tomando meu uísque e vendo um filme. Ou no teatro. Sim. Então, a gente vive dessas personas que fazem parte. Agora, a gente tem que ter essa consciência, não deixar uma persona X tomar conta de quem realmente nós somos. Nós temos que saber como utilizar essas personas, que não deixam de ser personagens, nos determinados momentos, sem perder a nossa essência de valores, né? Quem nós somos exatamente. E o ator é isso. Ele utiliza essas personas que você colocou tão bem. Então tem um momento onde eu tenho que fazer um personagem, onde eu sou um vendedor, né? Onde eu sou um empresário, eu assumo aquela persona. Então, ator é isso. Fica mais fácil. E todos nós somos atores na vida. Fica mais fácil. Fica. O problema é que as pessoas não entendem a chave que é ser um ator. Vou falar bem claro. Eu acredito que todos precisam entender o que é interpretação. Precisam entender o que é ser um ator. Porque a nossa vida é assim, não querendo ou não, é assim. Para você conversar com a pessoa, para você ter um bom diálogo, querendo ou não, você vai ter que interpretar algo para você estar com essa pessoa, correto? Eu imagino que para o ator isso é muito mais fácil. O seu relacionamento com as pessoas é mais fácil, porque você pode interpretar aquilo que a pessoa, às vezes, está esperando. Porque
é muito difícil você agradar as pessoas. Correto? E você o ator não... consegue fazer isso. Mas você não vai agradar 100%. Não vai agradar. Não. Mas o ator, ele consegue vender mais porque ele sabe, quando ele quer, ele sabe usar essas ferramentas muito bem. Mas por quê? Porque a gente estuda o ser humano. Nós somos preparados para isso, para entender o pensamento humano e como você conseguir se conectar com aquela pessoa naquele momento. E precisa disso. Precisa. Porque senão não atrai. A pessoa não fica, não tem atenção. Imagina, você criar um personagem, fazer uma peça teatral e ninguém tem atenção naquilo. Então por isso que eu falo que é muito forte. Muito. E existe um lado técnico muito elaborado, parece fácil, né? Você está natural, mas existe uma técnica por trás disso que você tem que dominá-la, sem que as pessoas percebam. Uma técnica que eu falo, seja no teatro, porque são maneiras diferentes de atuação. Quando eu estou na televisão, né, contracenando com uma câmera, é diferente de se eu estar num palco de teatro. Num palco de teatro, todo mundo está me vendo o tempo todo. Meu corpo inteiro. Então eu tenho uma atuação. Às vezes, no cinema, na televisão, eu estou trabalhando num close fechado, onde só aparece o meu rosto. O ator tem que ter essa noção técnica de como eu vou utilizar, né, a linguagem que eu estou fazendo. Então existe um lado técnico muito grande para você atuar e que não pode parecer técnica. Quem está assistindo tem que parecer que é fácil, que é normal e acreditar no que você está fazendo. Mas é isso. Tem que acreditar e não é fácil, eu acredito que não é fácil, eu acredito que com o tempo você aprende isso. No seu caso, não. Eu colocaria como um pouco mais fácil, porque você viveu isso, né? Viveu isso dentro de casa, viu isso acontecer muito. Eu acredito que você teve várias experiências relacionadas a isso. Não é todos que têm essa experiência. A gente vê tantas pessoas que atuam, né, que interpretam, que quer um papel, quer fazer alguma coisa e tem uma dificuldade enorme para chegar até aquilo e poucas pessoas têm oportunidade para isso, né? Ainda bem que você teve também essa escola, que a sua escola já veio de dentro de casa, que é muito importante, que não somente traz isso, faz hoje você, a sua vida, aquilo que você é, não somente no Brasil você foi, aquilo que você é aqui hoje nos Estados Unidos, o papel que hoje você interpreta de vida na sua nova vida americana, né, aqui nos Estados Unidos, como realtor, a sua esposa como enfermeira, a família, né, que você estabeleceu, e hoje trazendo essa cultura, que é essa multicultura, né, que é tanto brasileira como americana hoje. Hoje existe essas etapas diferentes da sua vida. A gente está falando de uma pessoa que aos 50 anos, né, eu não vou nem falar a idade, mas depois dos 50, você interagiu com a história, você viu a mudança da história. Eu acredito que a nossa geração pôde acompanhar as mudanças do mundo. Nenhuma geração no mundo passou por tantas mudanças igual a nossa. A gente saiu desde a era da rádio, televisão, a hoje, o digital. Então isso é muito grande. Imagina só a transformação que você não vivenciou e hoje você chegar, voltando à sua peça que você vai trazer agora para os Estados Unidos, para o Brasil, trazer uma peça onde linka o ser humano, o homem, com a IA. Resumindo, trouxe o mundo que talvez o mundo do ser humano interagindo com a inteligência artificial e os dois, às vezes, se perguntando. Exatamente. Como assim? Foi você que me criou e jogar para o passado. Exatamente. Isso é muito interessante. Que eu acredito que poderia, sim, trazer uma peça grande para os brasileiros, ter o entendimento disso aqui. É uma ideia formidável essa que vocês tiveram. Eu acredito nela plenamente, porque é o que todo mundo quer saber, entendeu? E o novo hoje desse digital e da IA é novo para todos, inclusive para a nova geração. Pois é, e é o que a gente está vivendo dia a dia, e essa mudança absurda, rápida, é o que a gente fala, eu falo na peça. Por mais que eu me atualize, parece que nunca é suficiente. Aprendeu hoje, amanhã já está velho. Não tem como mais. É uma loucura, meu Deus. Então você tem que estar o tempo inteiro fazendo upload, atualizando. É uma doideira, mas não tem jeito, você tem que acompanhar. E essa coisa as pessoas que querem vir para os Estados Unidos, né, tem que saber que aqui é um outro estilo de vida. Totalmente. Se
Se o pessoal vem aqui para Orlando, o pessoal acha que vai viver na Disney, vai viver com o Mickey, né? Olha, tem que saber que o estilo de vida é diferente. Não é fácil, né? Desde você administrar a sua casa, né? Então, no Brasil, a gente está muito acostumado a ter, né, ajudante de casa, que arruma, que cozinha. Aqui, meu amigo, não tem essa moleza, não. Você tem que ir lá, arrumar sua casa, lavar sua roupa, fazer sua comidinha. Cortar sua grama. Cortar sua grama. Então, você tem que mudar essa cabeça, senão não aguenta. E aqui é muito interessante, porque a relação do dinheiro muda. Totalmente. Sabe por que eu comecei a perceber isso? Porque aqui existe uma cultura de você valorizar a sua hora. Uhum. Quanto você ganha por hora? No Brasil a gente não pensa nisso. Não. É completamente. A partir do momento que você começa a valorizar a sua hora, você fala, porra, para eu fazer isso me custa tantas horas de trabalho. Então a sua relação muda de valores. Você começa a valorizar muito mais o seu tempo, o seu trabalho. Fala, opa, não vou gastar tantas horas de trabalho para conseguir isso aqui. Ou sim, eu vou trabalhar tantas horas para conseguir isso aqui. Então esse valor muda completamente do Brasil para cá. Isso foi uma coisa que caiu na minha cabeça depois de um tempo. Falei, olha só, e você começa a valorizar, a se autovalorizar muito mais. É verdade. Tanto que aqui a prestação de serviço é muito valorizada. Você vai contratar um prestador para arrumar sua casa, arrumar seu telhado, arrumar o seu chão, né, pintar a sua casa. A prestação de serviço aqui é valorizada como deve ser. É exatamente por causa disso. Por isso, porque aquele tempo custa. Por isso que time is money. E é verdade. Então é muito interessante. Mas você tem que mudar isso na sua cabeça. Quando a gente vem pra cá, a gente começa a gastar tudo, né? É tudo festa, baratinho, vai no mercado. Você sai do mercado com dois... Não, isso engana, né? Porque ganha, um ano, 2 meses depois, meu amigo, opção de aí compra. vai diminuindo tudo. Então você começa a enxugar. Aqui eu sou muito mais econômico do que no Brasil, posso Mas garantir. hoje você já está mais tranquilo com as mudanças, aquele choque que você teve com os Estados Unidos, principalmente cultural, hoje você já se adaptou? Sim, me adaptei, mas confesso que o estilo de vida brasileiro ele é muito atraente. Sim. Né? É muito gostoso, tanto que você vai para lá é gostoso, você aproveita, mas depois você volta para cá e se readequa novamente. E há quanto tempo você já está nos Estados Unidos? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Indo e vindo, vou para o Brasil, faço... 5 anos é o suficiente para você já mudar a mentalidade, entender já a cultura americana, entender como que funcionam as coisas aqui e se adaptar. E tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não tem como. Aqui você tem que trabalhar, senão você não ganha. Isso eu acho muito legal, que é um pouco diferente do Brasil. Liberdade, né, Paulo? Liberdade. Liberdade no trabalho, liberdade para sair, liberdade para você, às vezes, estar com os amigos. Tem uma liberdade diferente. Você é um ator que, por exemplo, provavelmente no Brasil, fica um pouco mais complicado, até mesmo para andar a questão de segurança no Brasil, correto? Então, hoje não, hoje você não se preocupa mais, porque o tempo inteiro você está aparecendo, e querendo ou não, tem aquele assédio, tem as pessoas que querem saber mais da sua vida, tem as pessoas que querem te ajudar e tem as pessoas que querem te atrapalhar. No mesmo sentido, a gente vê esses dois lados. Aqui nos Estados Unidos, você já se sente mais tranquilo, em paz, sua mente já começa a ficar mais tranquila nesse ponto, né? Não somente eu vejo isso com os atores americanos também, mas com brasileiros também, que tem muitos que vêm para os Estados Unidos devido à pressão do Brasil e acaba vindo para cá. Mas atores aqui americanos, eles vivem tranquilamente. Tem ator aí que anda de metrô. É diferente, tranquilo. É outra relação. Infelizmente, a segurança no Brasil é muito precária. Esse foi um fator muito importante para a nossa mudança para cá. Segurança, porque a gente morava no Rio de Janeiro e era difícil, você não estava mais conseguindo sair na rua, você não pode sair na rua falando no celular, usando um relógio. Então isso é muito difícil, é muito complicado. Então vim para cá realmente te dar esse respiro, né, de você poder ter uma vida mais tranquila, mais relaxada nesse sentido. Verdade. Mas com relação ao trabalho, aqui você tem que trabalhar, você tem que produzir, né? É o país da produção. Se você não produz, você não ganha, meu amigo.
Então você tem que ir atrás do seu pão e matar um leão por dia. Eu não entendia quando eu morava fora, as pessoas falavam, eu tenho 2, 3 trabalhos. Mas como assim? No Brasil você tem um trabalho, você vai lá no seu trabalho de segunda a sexta. Aqui não, aqui você tem part-time, você trabalha, né, um período aqui, outro período ali, você vai, né, fazendo uns sonhos. Não tem uma carteira para assinar. Não tem uma carteira assinada. Então você quer sair, você tem um tempo, você sai e vai para outro trabalho. Então eu acho uma relação muito mais direta, né, e muito mais justa, né, principalmente pro empreendedor, pro contratante. Porque no Brasil, para você ser empresário no Brasil é uma loucura. Eles não te ajudam, aqui não. Aqui você é incentivado a empreender. Eles te ajudam, eles querem que você vá para frente, porque é isso que faz o país rodar. Então essa mentalidade muda muito do Brasil para cá, com relação ao empreendedorismo. Aqui você realmente é alavancado para ter o seu negócio. No Brasil não, os caras puxam o freio. Se puder dificultar, dificulta. Eu não consigo entender esse raciocínio, essa mentalidade do Brasil. Né? Porque a gente tem que produzir, né? Tem que fazer o mundo girar. E como é que gira? Fazendo coisas acontecerem. Né? Olha só, Paulo Goulart Filho falando sobre empreendedorismo, falando sobre a vida dele, falou aqui muitos temas, muitas partes da vida dele. Eu te agradeço muito pelo fato de você estar aqui comigo hoje. Queria ter aqui o dia inteiro para a gente conversar mais, bater mais papo e falar um pouco mais da sua história, que você tem uma bagagem gigante aí por trás. Tem muitas histórias. Se a gente for parar ali, ó, tempo por tempo, passo a passo, a gente tem muita história para contar. Mas olha, só o que você hoje deixou para a gente. Eu te agradeço do fundo do coração pela pessoa que você é, né, a sua atuação como ator, pelo fato de você representar os brasileiros, não somente no Brasil, mas na América, nos Estados Unidos. Essa ideia inovadora sua, essa ideia que vocês estão tendo, dessa peça teatral, a minha energia que eu quero jogar para você e para todos os seus parceiros que hoje estão nessa peça, é que continuem, busquem, se esforcem, porque a gente tem muitos brasileiros aqui e a gente está passando por momentos nos Estados Unidos que realmente tem afligido muitos brasileiros e a gente precisa ver uma peça, a gente precisa rir um pouco, precisa ter um tempo de alívio para tanta tensão que hoje está acontecendo, porque querendo ou não, né, a situação, embora para alguns seja mais fácil do que para outros, mas tem muitos brasileiros aqui na América que estão vivendo o seu sonho. Brasileiros que estão no Brasil que querem viver esse mesmo sonho americano, mas que não têm condições de fazer isso. E muitos vieram para cá sem essa condição e permanecem em situação, às vezes, difícil, né? Questão de status e muito mais. Mas daí vem pessoas formidáveis como você, que ainda está apostando nisso, criando opções para esse brasileiro ali estar assistindo uma peça teatral e estar se comunicando com o Brasil, porque não é fácil. O baque é diferente. Tem pessoas que vêm para cá com a família, como você veio. Tem pessoas que vêm sozinho e deixam a família no Brasil e precisam de um apoio. Então eu te agradeço pelo fato de você estar aqui com a gente hoje, pelo que vocês estão fazendo, e gostaria muito que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador que está te assistindo agora e quer saber, assim, uma mensagem inspiradora de você. Paulo Goulart Filho. Primeiro, eu que agradeço por abrir esse espaço, né? É tão importante a gente poder ter um espaço para falar, para se comunicar. Eu acho que isso é fundamental, a comunicação hoje em dia. Então eu quero deixar aqui, falar para você, se você está pensando em vir para os Estados Unidos, primeira coisa, pense bem, não venha no impulso, analise. Se realmente você decidiu isso, esteja ciente de que a vida é diferente aqui. Se você imagina que é uma vida fácil, não é. Tá? Se você gosta de trabalhar, de produzir, venha, arregace a manga. Porque aqui, se você trabalha, você consegue evoluir, você consegue ter uma vida digna. Né? Aqui um simples emprego que no Brasil não é valorizado, aqui você consegue ter a sua casa, ter o seu carro, mas não é fácil. Você tem que abrir mão de certas coisas. Tudo assim na vida é isso, né? Você ganha outras e perde outras. Mas se você realmente tem esse desejo, venha e experimente. Se você já está aqui, força, não desista,
né? Continue, batalhe. É o que eu falei, eu estou aqui há 5 anos e agora é o meu primeiro projeto dentro da minha área que eu estou conseguindo levantar. E você, empresário, contrate um espetáculo. Leve Yaya Me Ajuda para o seu evento, para os seus convidados, para os seus funcionários, para os seus parceiros. Vamos oferecer, como meu amigo David falou, um momento de entretenimento, diversão, relaxamento e reflexão, né? Às vezes um momento tão difícil de vida. Então, Yaya Me Ajuda está aqui para ajudar você a tocar a sua vida. Isso aí, olha só, Paulo Goulart Filho, a voz da experiência, sabedoria, é uma pessoa, um ícone hoje. Tenho conhecido o Paulo agora e realmente é uma inspiração. Obrigado, Paulo. É isso. E para você, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando no Na Mesa com David Pimentel. É dessa forma, sempre pessoas espetaculares, sempre pessoas assim que estão com a gente, está comigo aqui para trocar uma ideia, bater um papo e trazer ideias inteligentes, mostrar para você um caminho que você ainda não viu. Eu tenho certeza que hoje você pode ver aqui várias situações que vai sim te ajudar na sua vida em algum momento. Então a vida é uma grande interpretação e na maioria dos casos você tem que interpretar, você tem que aprender a ser um ator, uma atriz, independente de quem você seja, porque afinal nós temos que convencer, nós temos que vender e essa é a vida do empreendedor. Então, quer aprender mais? Fique ligado nos próximos episódios do Na Mesa com David Pimentel. Muito obrigado e até a próxima.